encaminhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Lembra que Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19? E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Porque após aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós já não somos mais estrangeiros e forasteiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Filho do nosso pai Abraão, como está escrito também, Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 8, verso 6 ao 9. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Verso 9: de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão, Abraham. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem? Cristo, da graça. Vamos lá, ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Sim ou não? Vamos lá, continuando. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos lá. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Está pirognal, please. Aqui eu dou uma parada. Aqui eu só vou ler aqui para nós, mas eu vou dar uma parada aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça. O que leva a gente pecar? Quando pecar, confessar o pecado, abandonar o pecado e arrepender do pecado? A lei do eterno, a lei moral, os mandamentos do eterno. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque Deus deixa impune, sabe por quê? Porque você não está vivendo na prática do pecado. E lembra que nós vamos voltar aqui. E sabe o que acontece? Pecou, lembra que eu falei antes? Você peca, quebra a justiça. Você não está continuando na prática da justiça. Você quebrou, você pecou, você quebrou a aliança do eterno, você fez o que? Tropeçou no mandamento do eterno e você quebrou a prática da justiça. Mas você se arrepende do pecado, confessa o pecado, abandona o pecado e Cristo te perdoa, o nosso eterno te perdoa, te purifica de toda injustiça, de toda imundícia e você vai viver o que de novo? Você vai viver o quê? Na prática da justiça, na prática da santificação. É assim que funciona. Não é você viver pecando todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia e toda hora. E aqui, ó, vamos aqui, ó. Voltando aqui, ó. Aqui, ó. No verso 25. Só na hora que chegar aqui ó, na propiciação, nós para. Vamos aqui, ó. Só recapitular aqui, ó. A quem Deus propôs no seu sangue
como propiciação. Por quê? Porque ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. Porque se nós falarmos que nós temos pecado, vamos ver o que a Bíblia fala para mim e para você. 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 8, verso 9. Se confessarmos, lembra? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, que isso esteja repreendido a nossa vida, porque nós peca. Os olhos viram uma coisa aqui que cobiçou. Pai, me perdoa, Senhor. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, contra os anjos, Pai. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Pai, perdoa, Senhor. Perdoa, Pai. O meu momento de fraqueza, Senhor. Pega a fita, como é que funciona a coisa. Você se arrepender de coração. Seja uma cobiça, falar mal de alguém, alguma coisa, até se vier no teu pensamento, lembra? Se for, lembra, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28, ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aí, como é que a banda toca? Mas você se arrepender de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, Deus te perdoa. Aí eu te pergunto, você vai viver nessa prática? Você, mulher, cobiçando um homem na rua, ou você, homem, cobiçando mulher na rua, que você não sabe o proceder da pessoa, principalmente se a pessoa é casada, se não é, se tem namorado, se tem noivo, se não tem, se tem alguém, se mora macebado ou não, ou se é livre, leve e solta, porque a Bíblia está dizendo aqui, uma mulher, não está justificando se ela tem namorado, se tem noivo, se é casada, se mora macebada, não. Uma mulher, e ponto final e acabou. Eu te pergunto, homens e mulheres, vocês vão andar vivendo, cobiçando por aí afora? Ou falando mal dos outros por aí afora? Levantando falso testemunho contra os outros por aí afora? E aí, como é que a banda toca? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, sabe por quê? Porque a palavra do nosso Pai continua falando para nós. 1 João capítulo 2, verso 1 ao 2. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro tem pessoas que pecam. Tem pessoas vivendo na prática do pecado, tem pessoas que pecam, tem pessoas cometendo pecado e por aí vai. E ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá, continuando. Aqui, ó, verso... Estamos finalizando aqui, meus irmãos, aqui, ó. Verso 26, aqui, ó. Tendo em vista a manifestação da sua justiça. Da sua justiça. Deixa a Bíblia falar. Aqui, ó. No tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificar. E para ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos lá, continuando. Onde, pois, a jactância? Discorrendo de novo aqui, ó. Aqui, ó. Foi de todo excluída. Foi de toda excluída. Foi de todo excluída. Por que lei? Vamos lá, ó. Das obras?
Pega as interrogações. Vamos lá, ó. Não, pelo contrário, pela lei da fé. E é lei sobre lei, né? E é lei sobre lei. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vamos lá, concluindo. Aqui, ó. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aí eu te pergunto, qual é o tema? O tema é: existe justo do princípio até aqui? Houve justo, os anjos primeiro na eternidade, houve justo após a queda do meu pai Adão e da minha mãe Eva, há justo em nossos dias e haverá justo até Cristo voltar. Porque o justo é aquele que vive na prática da santificação, guardando os mandamentos do Eterno. Separa isso aí. Como fala a palavra do nosso Pai. 1 João, capítulo 3, verso 7. O que diz o texto? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é justo? Cristo. Quem pratica a justiça é justo. Ou seja, e o que é a justiça? Os mandamentos do nosso Pai. Vamos lá, continuando. Verso 29 aqui, ó. É porventura Deus somente dos judeus? Uma pergunta. Não. Não é também dos gentios? Outra pergunta. Aqui, ó. Sim, também dos gentios. Aqui, ó. Circunciso e mediante a fé, o incircunciso. Por quê? É a fé em quem? Em Cristo Jesus. A circuncisão já não tem serventia nenhuma diante do Eterno para ser aliança com o Eterno. Agora é a circuncisão de quê? Do coração, a fé, crer. Lembra que a palavra do nosso Pai fala para nós? Gálatas capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Mas o verso 6 e 7, o que diz? E é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Na fé. Então, após você aceitar Cristo, lembra bem, que eu falei antes, após aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós já não somos mais gentios, estrangeiros e forasteiros. Nós já somos filhos do nosso pai Abraão. Espiritualmente, nós já somos judeus espiritualmente. E espiritualmente, nós somos da família de Deus, somos filhos de Deus. E em um futuro tão próximo, nós estaremos com o nosso Deus para sempre. Vamos lá, continuando. Verso 31 agora. Olha aqui, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma.
Antes confirmamos a lei. Por quê? Porque é a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, a lei que revela o caráter do eterno, é a justiça. Quando nós passarmos no tribunal de Cristo, porque todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Sabe por quê? Porque nós iremos comparecer. Sabe por que nós iremos comparecer no tribunal de Cristo? Para que nós venhamos ter a certeza e contemplar porque todos os perdidos se perderam. E os perdidos irão contemplar porque que todos os salvos, porque que todos nós fomos salvos. E estaremos salvos e estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos. E por que que eles irão, e nós outrão também, comparecer perante o tribunal de Cristo? Porque tem lei, porque tem mandamentos, porque tem quebra de lei. E lembra que existem 3 livros. Primeiro livro, os livros de registro. Segundo, o livro da vida. E o terceiro, o livro memorial. E ali abrir-se-ão os livros, para que todo mundo contemplem ao mesmo tempo por que os perdidos se perderam e por que os salvos se salvaram. Por que os perdidos irão ser queimados com fogo e enxofre e sal. E por que os salvos irão estar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o sacerdote eterno para o todo sempre. Que nenhum de nós se perca, que nós iremos continuar na prática da justiça, como diz Apocalipse capítulo 22, verso 11. Aqui, ó. E o justo continue a ser justo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. E o justo continue na prática da justiça. E o santo a santificar-se. Que nós, tão breve, possamos estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, vamos lá, continuando. Existe ou não existe justo na face da terra? Existe ou não existe? E a Bíblia assim afirma, sim ou não? Vamos lá. Continuando. Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Fiel é o quê? É justo, sim ou não? Justos. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Existe justo ou não existe justo? Porque os injustos, Deus nem ouve a oração. Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno, diante de Deus. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, dá para você ver? Lembra? Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Dá para você ver o tamanho do problema, porque qual é a lei? A lei moral, a lei que revela o caráter do Eterno, a lei que nos orienta, que nos ensina
o que é reto, o que é justo, o que é imundo, o que é impuro, o que é pecado, o que é iniquidade, o que é transgressão da lei, da santificação do eterno. Lembra? Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. O que é justo? O que é ser justo? Aquele que guarda a lei do eterno, que guarda os mandamentos do eterno. Repito, Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei, porque tem muitas pessoas que ouvem, mas não está nem aí, não pratica, não guarda. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que nós venhamos estar na prática da justiça. Voltando. Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Existe ou não existe justo na face da terra? Existe, a Bíblia afirma, o Edinaldo afirma, e tudo catalogado dentro da Bíblia. Separe isso aí. Separe isso aí. Vamos lá? Ó. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Porque que não é justo? Os que não são justos são os transgressores. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? A lei moral dos 10 mandamentos. A mesma lei de Romanos capítulo 2, verso 13. A mesma lei de Romanos capítulo 7, verso 22. Meu irmão Paulo falou assim, ó. Meu irmão Paulo também falou assim, ó. Ele também, ó. Vamos ler Romanos capítulo 7, verso 7. Verso 7 ao 8 e verso 12 e verso 22. Vamos ler? Vamos lá, ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, ó. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas não teria eu conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Não teria eu conhecido, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E qual é o mandamento aqui? O 10º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Voltando, Romanos capítulo 7, verso 9. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Verso 22. No tocante ao homem, confesso-te que no tocante ao homem interior, presta atenção o que meu irmão Paulo falou em Romanos capítulo 7, verso 22. Confesso-te que no tocante ao homem interior, tenho eu prazer na lei de Deus. Confesso-te que no tocante ao homem interior, no coração dele, tenho eu prazer na lei de Deus. Meus irmãos, vamos lá, continuando. Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, continuando. Lembra bem, Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Ele está dizendo que não há um justo? Não. Ele está dizendo que, ó, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Porque ser justo é uma coisa, pecar é outra. Agora, viver na prática do pecado já não é justo, já é filho do diabo porque está vivendo na prática do pecado. Aceitou a Cristo ou não quer aceitar a Cristo e vive na prática do pecado, é filho do Satanás e ponto final e acabou.